Olá, turma! Hoje nós temos uma convidada especial, é Nídia Freitas. Olá, pessoal. Ela vai ajudar aqui na produção de um conteúdo especial, que é com dicas para relacionamento. Se você está querendo boas dicas de relacionamento, deixa aqui seu like e assiste até o final, porque a última dica é a mais importante que tem. Para quem é novo por aqui, eu sou Álvaro Nobre Júnior, daqui é Nídia Freitas. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também o perfil dela aqui também, nas redes sociais, tá bom? E sem mais delongas, bora para o vídeo. Uma dica que a gente separou aqui é: não limite a relação apenas a sexo, porque a base de um bom relacionamento é justamente a amizade, é você poder conversar, conhecer a outra pessoa, conhecer suas qualidades, seus defeitos, os seus gostos, os seus hobbies. Conhecer a outra pessoa é muito importante para um bom relacionamento, não é mesmo, Nídia? Exatamente. Sexo é bom, sim. Mas o que importa é a amizade, a conversa, é você saber se conhecer. É o companheirismo com o outro, né? A parceria, né? Porque a amizade pode às vezes não durar um relacionamento, mas a amizade sempre fica. Então é isso. E dá um impulso bacana, você ser parceiro da outra pessoa, né? Você ajudar a outra pessoa a compreender melhor a outra pessoa, né? Para quem pensa que às vezes se posiciona os casais, quem está casado pensa que estão 24 horas sempre fazendo, não existe isso, tá? Como os solteiros tem mais probabilidade de estar fazendo, né? Então o que importa mesmo é a conversa, o companheirismo. É a parceria um com o outro, né? É os dois estar ali junto. A outra dica que a gente separou aqui é evitar a comparação, é a gente evitar comparar a pessoa que está se relacionando atualmente com a gente com a pessoa anterior, porque às vezes acontece, você relacionar com uma pessoa boa antes, você fica comparando, aliás, você teve um relacionamento bom anteriormente, você fica comparando o seu relacionamento com o relacionamento atual, sendo que a pessoa atualmente não tem nada a ver com a pessoa anterior, né? Até porque o que passou, passou e muitas das vezes aquela pessoa que fez uma coisa com você, vai que aquela outra pessoa não faz e acaba você atraindo aquilo para dentro do seu relacionamento, porque isso acontece. Então, o mais importante é você não fazer comparação. Tem essa parte também, porque às vezes a pessoa do relacionamento anterior cometeu algum erro, né? E a gente fica achando que a pessoa atual vai cometer o mesmo erro e não é assim também, né? E outro, tem manias que tem gente que fala, minha ex fez isso, meu ex fez isso, como se aquela outra pessoa fosse fazer, ou por medo daquela pessoa fazer, e no final das contas acabar acontecendo. Por quê? Porque atraiu aquilo, não porque aquela pessoa fosse fazer, mas porque, como diz aquela frase, tudo que a gente fala acontece. Então é melhor a gente falar coisas boas e atrair coisas boas do que atrair coisas ruins para dentro do relacionamento. É verdade, porque aí, por causa do receio, a gente acaba se comportando de um jeito errado e atraindo também, tem isso também. Justo. Pensa coisa errada, age de um jeito errado, com desconfiança disso e daquilo, acaba atraindo algo ruim também para a relação, né? Isso. Outro que a gente separou aqui é se aceitar em primeiro lugar, porque às vezes a gente acha que o defeito está só na gente. A gente tem que ter uma boa avaliação de nós mesmos, ter uma boa avaliação amistosa da outra pessoa e tentar aceitar a si e a outra pessoa também, né? Exatamente. Cada pessoa é de um jeito diferente, né? Você tem que primeiro se conhecer. Então, como diz aquela frase, primeiro, antes de você querer entrar num relacionamento, você tem que cuidar de si, você tem que estudar, você tem que procurar fazer uma boa faculdade, procurar ser independente financeiramente, emocionalmente também. E é isso, gente. Você não pode entrar de cabeça em alguém, em uma pessoa, né? Você tem que primeiro cuidar de si e principalmente do seu espiritual. E por falar em espiritual, Jesus já dizia, né? O segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, primeiro a gente tem que amar a nós mesmos para poder amar o próximo também. Fica de um jeito mais saudável. Sim. Outro ponto que a gente pegou aqui é: não permita influências externas. Sabe aquele seu coleguinha ou aquela sua coleguinha que é doido para o seu parceiro, para sua parceira,
e quer dar dica pra você se separar para ficar com outra pessoa. Até aquele seu próprio amigo que fala que é seu amigo, mas no final ele apenas está de olho, né? Não é só namorado. Isso vale para mulheres Então, também, pra mulher né? também. Para mulher e para homem. A gente tem que conhecer, por isso que é tão importante a gente se conhecer e conhecer quem a gente está se relacionamento, conversar, ter parceria com quem está se relacionando, até mesmo para conhecer melhor. Porque senão chega uma pessoa de fora querendo separar o casal e você aceita, de besta, de bobo aceita. Aí separe de quem você gosta para outra pessoa entrar na relação. Exatamente. E sem falar que tem que conhecer a família também, né? Que em primeiro lugar tem que conhecer, poder saber se como é a pessoa também, né? Isso daí é verdade. Isso está na Bíblia. E às vezes a pessoa se queixa, porque eu casei com a fulano, mas minha sogra é muito ruim. Só que a sogra, ela já existia antes de você conhecer a sua esposa, né? Exatamente. A sua sogra é a mãe dela. Aí como é que você casa e não conhecer a sogra? Você vai ter que conviver com a família também. Possível não querer conviver. Porque às vezes tem parceiro que acaba afastando, dizendo que não é pra estar com a pé da mãe, do pai, dos irmãos, que é só você, é só aquela pessoa e pronto. E não é assim. Então você tem que aprender a conviver ali, entendeu? A gente quando casa, não casa só com a pessoa, a gente está se casando com a família da pessoa também. Porque você vai conviver com a família da pessoa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os filhos, se a pessoa tiver, você vai conviver também. Então é importante ter esse bom convívio também. Outra dica que a gente separou é: aceite seu parceiro sem tentar mudá-lo. Porque, olha, eu já conheci gente que queria ser dono ou dona dentro de um relacionamento. Gente, a gente nasce para ser livre. A outra pessoa tem que completar a gente. Completar, tipo assim, cada pessoa tem suas qualidades e defeitos. Então a outra pessoa, se você for poder analisar, tem que ser uma pessoa que lhe complete. Mas você querer mudar outra pessoa, não tem como, porque a pessoa já nasceu daquela maneira, crescer daquela maneira. Você pode conversar para tirar, para ver, para algumas arestas, mas tentar mudar a pessoa é muito complicado. Não tem como não. E quando você vê que você está brigando muito, que os dois estão se bicando muito, já dá para ver que não dá certo. Então a melhor forma é você ou procurar amizade com essa pessoa, de forma pacífica, ou então você simplesmente se afasta um do outro. É a melhor coisa que se faz. Porque como é que você vai namorar com uma pessoa, se relacionar com uma pessoa, se você não gosta daquela pessoa, se você fica tentando mudar aquela pessoa? E você querer também totalmente ser certo, tipo assim, é só eu que tô certa na relação, ou só eu que tô certo, isso é assim assado, e você não quer deixar o outro falar, já deu pra ver também que não dá certo. Conversar e ter parceria é muito importante uma relação. Hoje em dia as pessoas acham que namorar é só namorar e excluir a parte da amizade. Só que namorar envolve as duas coisas. Tem tanto a parte amorosa como a parte da amizade também, que é muito importante. E mais uma, que namoro, não é um namoro, vou namorar aqui, um aqui, eu vou namorar outro, não. Namorar, já disse, pra casar. Você vai casar, então não namore. Ou se você for casar, você namora. Se você não for casar, não tem intuito de casar, então não namora. Melhor você ficar solteiro. Isso daí é uma boa dica. Outra dica que a gente separou aqui é: diga o que você pensa e sente. É a parte de conversar. Às vezes a gente não fala nada e fica esperando a outra pessoa adivinhar o que a gente está pensando ou sentindo. Eu mesmo às vezes falo que eu não sei o que uma pessoa calada quer. Porque uma pessoa calada não fala o que pensa, o que sente. Quer que a pessoa saiba, você tem que conversar com a outra pessoa. Às vezes a pessoa fez alguma coisa que lhe incomodou, não custa nada você parar, chamar a pessoa, conversar, que eu não gostei, a gente pode fazer de um jeito diferente, mas tem que conversar sobre o que você está pensando e sentindo. Isso mesmo, tem que falar. Muitas das vezes até numa situação que você está com seu parceiro ou sua parceira e acontece alguma coisa e você simplesmente às vezes se isola. Eu digo por experiência própria, porque já me aconteceu isso e eu simplesmente preferi me afastar e tempos depois eu resolvi falar. Então é melhor você falar logo do que deixar para depois. É verdade. Outra dica que a gente separou aqui é: abra mão de certas coisas. Uma vez eu escutei de um colega, era no sentido em relação a outra coisa, mas cabe aqui para o relacionamento também. Se você quiser uma coisa, você tem que sacrificar
alguma coisa. Se você quer um carro, você tem que sacrificar o dinheiro das farras. Do mesmo jeito, dentro de um relacionamento, se você quer um relacionamento saudável e duradouro, você tem que abrir mão de certas futilidades do dia a dia para você poder se comprometer com outra pessoa e ter um relacionamento saudável também. E outra, não pensa que você vai estar ali se relacionando com a pessoa, querendo um futuro com a pessoa e você simplesmente não querer alguma coisa na vida. Você tem que caçar o meio de trabalhar, querer conquistar suas coisas. Então você tem que começar a correr atrás. Porque só uma pessoa ali não dá certo. Por quê? Porque aquela pessoa vai achar assim, não, só eu que vou estar, como é que se diz? Fica muito pesado com uma pessoa só. Querendo pagar as contas para outra, né? Então, no caso, é isso que eu tô querendo dizer. Às vezes você sai com a pessoa para um restaurante e, vamos supor, o parceiro não trabalha e a mulher que paga tudo. É claro que existe aquela palavra que é certa, é claro que o parceiro tem que pagar, mas a palavra certa é, os dois têm que dividir a conta, nunca deixa apenas para uma pessoa. Porque senão fica muito pesado apenas com uma pessoa. E aí tem que lembrar que sobre a parceria do relacionamento. Não se namora sozinho. O homem não namora sozinho e a mulher não namora sozinha. Então o certo é dividir as coisas. E não é só dividir bens materiais, é dividir a responsabilidade também. É dividir a responsabilidade, dividir as despesas. É assim que se assume um relacionamento mais duradouro. Até porque namoro não é uma brincadeira, namoro é coisa séria. Se você quer casar com essa pessoa, vamos caçar meio de trabalhar. Só os dois sem trabalhar não dá, né? É verdade. Até porque quando a gente namora, a outra pessoa é uma pessoa, tem pensamento, tem sentimento, tem toda uma vida, e tudo isso a gente tem que levar em consideração também, antes da gente namorar. Os dois têm que ter o mesmo objetivo, porque se os dois não tiverem o mesmo objetivo, não vai fluir. Bom, pessoal, essas foram as dicas do vídeo, mas qual é a sua sugestão? O que você achou dessas dicas? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Curte, comente e compartilha. Até mais!